Agora a gente dá um pulinho com a Patrícia Sonsim, que também participa dessa edição. Isso mesmo, Wagner. Eu estou aqui com a presença dela, que é bióloga, mestre, também doutora e bióloga especialista em sanitização sanitária, né? Biologia sanitária, a Clair Aparecida Vieselli. Clair, eu já gostaria de fazer uma primeira pergunta, porque todo mundo, a gente está vendo, né, uma sanitização que está ocorrendo em alguns pontos da nossa cidade. Na prática, para a população, quais benefícios essa sanitização ela traz? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham. A sanitização é um processo muito importante de ser feito porque faz uma desinfecção de bactérias, vírus e fungos. E, claro, é recomendado pelo próprio Ministério da Saúde para ter um processo de desinfecção ou de sanitização nos ambientes, principalmente nos locais onde existem aglomeração de pessoas. Então, é um processo muito válido, muito importante, sim. Agora, em relação à casa das pessoas, né? Em casa, a gente vê o público fazendo, a prefeitura fazendo isso em locais públicos. Agora, em casa, o que nós podemos fazer para ter uma espécie de sanitização também nos nossos lares? É possível fazer o processo, a mesma coisa, na empresa ou dentro da nossa casa. Existem produtos que podem ser pulverizados, priorizem produtos à base de álcool, de cloro ou de amônia quaternária. E esse processo deve ser feito diariamente. Por quê? Porque esses produtos não têm residual, ou seja, eles não ficam agindo no ambiente. Eles eliminam a carga microbiana que tem naquele momento e depois disso o ambiente vai voltar a se contaminar. Por isso é importante fazer diariamente e, mais do que importante, evitar trazer a contaminação de fora para dentro dos locais, seja no comércio, seja nas residências. Eu posso fazer isso de que forma? Fazendo uma barreira sanitária, literalmente, ou seja, trocando calçado, lavando a mão rapidamente quando eu chego da rua e tomar banho, trocar de roupa no caso da residência. Como fazer isso na empresa? Eu não posso fazer, eu posso pensar em um vestiário, eu preciso maximizar isso para o número X de funcionários que eu tenho, mas muito importante, Patrícia, na empresa não é só as mãos, eu preciso pensar na troca do calçado, na sanitização do calçado ou pelo menos uso de um propé descartável, porque a contaminação que vem da rua é a mais prejudicial. Muito obrigada, Clair. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui sobre biologia, sobre sanitização. A gente tem perguntas também aqui dos meus colegas para você, Mônica. Neste momento aí a gente tem que manter a sanidade mental realmente, né, em relação a tudo que vem acontecendo. Mas eu estou aqui com a nossa bióloga, a Clair, e nós já temos uma pergunta também para ela dos nossos telespectadores. Vamos ler então essa pergunta que veio pelo nosso WhatsApp. Esse vírus permanece durante quanto tempo em uma superfície? É a Marisa do bairro Claudete, Clair. Exatamente, Patrícia. Há muitos estudos tentando comprovar quanto tempo ele sobrevive no ambiente. Dependendo da temperatura e da umidade, isso se altera, tipo de superfície também. Geralmente, plástico e papel, ele dura mais. Existe uma publicação falando que são 72 horas e outra publicação alegando até 5 dias. Então, ou seja, se ele sobrevive tanto tempo no ambiente, pessoal, não posso fazer higienização a seco. Ou seja, utilizar espanadores, panos secos para retirada de pó dos móveis ou ainda vassouras de mão ou vassouras de chão, porque se ele sobrevive no ambiente, 2 problemas: ao encostar nas superfícies e ao fazer a higienização a seco, eu acabo jogando essa partícula de poeira com o vírus que fica em suspensão no ar, é onde eu vou respirar e vou acabar me contaminando. As higienizações nesse momento, tanto em casa como nas empresas, devem ser realizadas a úmido, ou seja, vai utilizar um pano úmido, chão ou lavado ou pano úmido. Sempre evite higienizações a seco, exatamente por ter esse tempo de vida do vírus em diferentes superfícies. Diferentes superfícies e diferentes temperaturas alteram muito o tempo de vida dele. Ok, temos mais uma pergunta então para a nossa bióloga. Chegou em casa, o que fazer? Acho que essa é a dúvida de muita gente, né? Tem muitas pessoas que elas não pararam, têm que trabalhar. Cheguei em casa, o que eu devo fazer, Clair? Primeira coisa, o que está mais contaminado no nosso corpo? As mãos e o nosso calçado. A roupa, possivelmente. Né? Ou seja, eu preciso lavar minhas mãos, trocar o calçado antes de entrar em casa. Quem tem tapete de vinil nas portas, empresa, é muito comum ter tapete de vinil, pulveriza um sanitizante, que pode ser a base de álcool, de amônia quaternária ou outros produtos, o próprio hipoclorito, pulveriza nesse tapete onde você vai deixar o calçado. Então, não traga nada da rua para o interior do ambiente, essa é a principal regra.
Alimentos, o que eu faço com alimentos? Faço uma triagem, todo material deve passar por triagem. O que é isso? Retira das embalagens originais, sacolas plásticas de transporte, caixas de papelão e higienize com água corrente, tudo que é enlatado, que é possível fazer essa higienização. Priorize escovas e não esponjas, porque adere menos micro-organismos. E, além disso, o que não posso lavar? Grãos, farinhas, eu vou fazer o quê? Retiro das embalagens originais e vou acondicionar em frascos bem fechados. Essas embalagens eu devo enviar para reciclagem urgentemente e limpar, sanitizar o local onde eu as depositei. E frutas e verduras, mesma situação. Eu rapidamente higienizo em água corrente, deixo de molho em uma água com água hipoclorito, uma colher para 1 litro de água, por 15 minutinhos, enxago novamente, aí sim eu posso guardar nos devidos lugares. Olha só. E nós temos uma pergunta também da nossa apresentadora, a Dani Wolff, que está aqui em outro estúdio. Dani, pode fazer a pergunta. Ô, Claire, inclusive, é uma dúvida, bom dia para você, Bom dia. que a gente estava olhando ali, estava vendo ali na nossa transmissão das redes sociais. Existe também uns cuidados com os nossos animais de estimação, gatos, cães, por exemplo? Existe algum cuidado que a gente tem que ter também nesse período? Exatamente. O cuidado é o mesmo que com o nosso calçado, porque quando o nosso pet vai passear pela rua, ele não está usando nenhuma proteção. Até existem pessoas que colocam uma meia ou um propé descartável pequenininho, aqueles que usam em microfones, pode ser usado nos pés dos pets também, mas no retorno o ideal é lavar. Se você usar sanitizantes constantemente, pode acabar irritando as patas do seu pet. Então o ideal é lavar mesmo. A lavagem com detergente, com sabão, com sabonete, o material que for, lava, seca e a partir daí permite a entrada dele no ambiente normalmente. Estamos de volta com a edição especial do Jornal da Tarobá neste sábado sobre tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus. E já vamos às perguntas dos nossos telespectadores, aos nossos especialistas que estão ao vivo aqui conosco respondendo tudinho. Olá, pergunta: eu preciso limpar todos os meus equipamentos de trabalho com esterilizante, até mesmo quando não vou para a rua? Essa é a pergunta. Eu sou programador, uso muito computador e outros eletrônicos. É o Elias, do bairro Santo Onofre. Perfeito, Elias. O que acontece? Primeiro, se apenas você trabalha naquele equipamento, mas ninguém coloca a mão, ninguém trabalha no mesmo ambiente, que possa estar tossindo, espirrando e contaminando aquele local, você pode fazer uma higienização pelo menos uma vez por dia e priorize um detergente ou um sabão, um sabonete, o que for, líquido de preferência, para fazer a higienização. Gente, higienização é sempre mais eficiente do que passar um álcool, por exemplo. Se um álcool, nos nossos testes internos no laboratório, o álcool chega a retirar 50% a 60% da contaminação, enquanto uma higienização com detergente ou com sabonete chega a retirar 90% da contaminação. Então, priorize a higienização e, após a higienização com detergente e pano úmido, não é necessário passar um produto sanitizante naquele mesmo teclado, equipamento ou mesa. O que acontece muito, que as empresas estão fazendo de forma correta, é fazer uma higienização no final do expediente minuciosa, principalmente nos elevadores, corrimão, maçanetas de portas, e finaliza o dia com uma pulverização geral nebulizada. Nebulização é aquele equipamento que faz uma névoa, satura o ambiente e descontamina geral. Descontamina o ar, descontamina todas as superfícies. Fecha a empresa para começar no dia seguinte totalmente livre de qualquer micro-organismo. É um procedimento muito válido que pode ser feito nos terminais de ônibus, dentro dos veículos, dentro das empresas e das residências também, porém diariamente. Agora, especificamente no equipamento que você está trabalhando, a higienização somente com pano úmido e detergente já é suficiente. E aqui nós temos mais uma dúvida para a nossa bióloga, a Clair, dos nossos telespectadores. Precisa higienizar celulares? A Carla, moradora de Cascavel. Oi, Carla. De fato, o celular, acredito que seja um dos equipamentos mais contaminados que nós usamos, porque nós estamos com ele toda hora na mão e a nossa mão, infelizmente, carrega uma carga microbiológica muito alta, precisa se higienizar várias vezes por dia, inclusive.
Por falar nessa higienização, a casa, Clair, nós temos que higienizá-la quantas vezes por dia? De manhã, no fim da tarde, uma vez só? Eu sempre penso da seguinte forma. Depende muito do fluxo de pessoas que você teve do ambiente interno para o ambiente externo. Tem uma pessoa ou mais de uma na família que está saindo para trabalhar, está tendo acesso à rua, no retorno, pense sempre barreira sanitária e higienização. Agora, todo mundo está em casa, ninguém saiu naquele dia, uma vez por dia é o suficiente. Agora, se eu tiver alguém com caso suspeito em casa, qual é o procedimento para higienizar? Além do isolamento, roupas dessa pessoa que eu vou colocar para lavar, tudo que eu vou tocar, por exemplo, uma bandeja de alimento, enfim, eu devo utilizar luvas, né? Porque a luva vai me dar uma garantia se você tem um machucado, se você tira a cutícula, isso porque é uma porta de entrada para micro-organismos, enfim, tudo isso você evita o contato com o vírus se usar luva. Então, utilize luvas, faça a higienização rápida de tudo que é utilizado por essa pessoa e após isso está totalmente livre de micro-organismo. É isso mesmo.